Bom, pessoal, bom dia a todos. Vamos dar continuidade, então, aqui às aulas de PHP, né, orientado a objeto. E a gente está aqui naquele arquivo, naquela página módulo venda. Aqui, percebam que a gente já fez bastante coisa. Eu coloquei alguns comentários aqui, explicando alguns comandos, tá, das funções aqui, que nem a função serialize, serialize, né? Coloquei também aqui uma explicação sobre o comando explode, tá? Escrevi alguns termos que estão na apostila para vocês dar uma lida, tá? Então eu deixei um comentário aqui, depois eu vou disponibilizar esse arquivo para vocês, tá? Bom, dando sequência, o que nós fizemos? Nós fizemos o layout, né, da página de vendas, módulo venda, escrevemos alguns códigos PHP. O primeiro deles foi para carregar todos os produtos que o usuário vai selecionar para o nosso carrinho de compra, que ele quer incluir na venda, né? Ele vai selecionar o produto, incluir na venda, colocar a quantidade, certo? E aqui acima, eu validei o quê? A seção, para que o usuário, né, só acesse essa página aqui, caso ele esteja logado no sistema. Depois, eu chamei a classe, né, o arquivo de classe, para que a gente possa trabalhar, porque aqui é tudo objeto. Carreguei uma seção, tá? Por que uma seção? Para poder, ao clicar no botão incluir o produto, ele selecionou o produto lá embaixo e eu incluo o produto aqui, né? Incluo também os dados da venda, a data da venda, tá ok? Então, até agora eu fiz isso. Depois eu comecei a desenvolver com vocês o botão finalizar a venda. E falei sobre o try catch, né? Para tratamento de erro, exceções, certo? Então, foi até aqui, né? A gente parou aqui na última aula. Então, agora a gente vai dar sequência no desenvolvimento dessa página. Lembrando que ainda precisamos fazer duas classes. A classe venda e a classe produto venda. Tá? Porque vai englobar essas duas classes. Ok? Bom, aqui abaixo eu preciso ainda, depois que eu fiz aqui, ó, a seleção dos produtos, aqui abaixo eu preciso incluir, tá? Eu preciso incluir um código PHP. Logo abaixo aqui, produtos da venda atual, para quê? Para ele ir somando essa venda. Conforme eu for escolhendo os produtos e a quantidade, ele vai jogando no nosso carrinho de venda, de compra, né? Estou comprando e o vendedor está vendendo, tá? Então ele vai adicionando os produtos nessa venda. Então aqui nós vamos desenvolver o código para fazer isso, para calcular para a gente, tá? Para calcular para a gente aí e exibir a lista dos produtos que eu estou escolhendo aqui para poder comprar. No caso do cliente, no caso do funcionário, para fazer a venda, tá ok? E para isso é bem simples, a gente vai usar um método que tem lá na classe venda, tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer, tá? Vou fazer um código aqui, usar o inset, né, para verificar se ele digitou alguma coisa, se houve alguma ação na variável venda, e vou chamar o método exibe lista. Tem um método lá dentro de venda que exibe essa lista para a gente, ok? E vou fazer o cálculo. Que cálculo? O cálculo da venda total, o valor da venda total. Conforme ele for adquirindo os produtos, inserindo, ele vai ter um produto no valor unitário. Vamos supor que ele escolha o produto arroz, por exemplo. O arroz custa aí R$ 20 o pacote de 5 quilos. Ele digita a quantidade, eu quero 5. Então, o que eu vou fazer? Vai só aparecer os R$ 20, que é o valor unitário. A partir do momento que eu coloco a quantidade, ele vai multiplicar, né? Ele vai multiplicar a quantidade vezes o produto, o valor unitário do produto. No caso, só arroz custa R$ 20 a unidade, então 5 vai dar R$ 100. E quando ele escolher outro produto, eu tenho que fazer a mesma coisa. Tem que verificar a quantidade que ele quer e somar, fazer a venda, o valor total da venda, e somando. Para que no final, quando eu finalizar a venda, que é esse botão aqui que nós vamos fazer, ó, vamos dar continuidade, finalizar a venda, ele faça toda a soma e grave no banco de dados nas duas tabelas, na tabela venda, na tabela produto venda. Por quê? A tabela venda vai ter o valor total da compra, né, da venda no caso, tá? A data e a hora que foi feita essa venda. E a tabela produto venda vai ter todos os itens que ele escolheu no carrinho de compra.
Todos os itens e produtos escolhidos pelo usuário. Ok? Então, vamos começar a desenvolver isso agora. Então, vamos aqui posicionar nessa div aqui, ó, container, lista, contato, cadastro, perdão. Isso aqui é uma ID lá do CSS, que eu fiz um estilo para aparecer a lista logo abaixo. Quando você for selecionando seus produtos, ele vai aparecendo na tela, nessa div aqui abaixo, o que você está comprando e a quantidade e o valor que está ficando a sua venda, o valor total, ok? Então, agora eu vou escrever esse código aí com vocês, explicando. Para escrever um código PHP, você já sabe, eu preciso abrir a tag PHP. Então, eu vou abrir a tag aqui PHP. Opa. E já vou fechar ela. Logo aqui abaixo desse div aqui, ó. Vai ficar aqui dentro. Então, a partir de agora, eu vou escrever meu código PHP todo aqui dentro para exibir essa lista e calcular para a gente o valor total da venda e já formatar também, porque lembrando que a moeda padrão é americana, né? Da programação. Então, eu vou transformar ela em português, ou seja, colocando vírgula, né, no lugar de ponto e assim por diante. Tá? Tudo bem? Bom, então vamos lá. Primeira coisa, eu vou verificar aqui o if se foi pressionado. O i7, comando i7, que eu já expliquei o que esse comando faz. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é verificar aqui se houve uma ação, se está tendo uma ação. Se a variável, quem vai ser responsável por armazenar essas ações? A variável venda, que já foi criada lá em cima, lá para a gente. Então, aqui eu vou, na hora que ele pressionar, verificar que a variável venda está sendo executada, eu vou fazer todo esse cálculo e vou adicionar na nossa lista. Ok? Então, vamos lá. Então, eu vou escrever echo para imprimir na tela, certo? A variável venda, assim, sinal de maior, e vou chamar um método, né, que eu tenho lá dentro de venda, que chama-se exibe lista, tá? Então, vamos lá. Exibe lista, entre parênteses, coloco abre, fecha parênteses, ponto e vírgula, tá? Então, eu vou chamar o método exibe lista. Tem que estar igual o meu aqui, tá? Senão depois dá erro. Vou colocar um eco aqui abaixo para pular. Desculpa. Para pular uma linha, que eu vou pôr uma tag BR, eu posso fazer isso dentro do eco, não tem problema, tá? Para que ele possa exibir, né, listando todos os produtos abaixo, tá? E vou colocar outra linha aqui para falar o valor total, tá? Fazer o valor total, exibir o valor total para a gente. Então, eco, certo? Eu vou colocar ele entre aspas simples, porque a gente vai ter alguns comandos PHP junto, tá? Aspas simples, e vou colocar um título assim, ó, valor total, 2 pontos, e o cifrão em reais. Então, vou fazer assim, ó, valor total, 2 pontos, R cifrão, tá? Então, a partir de agora, eu tenho um título aqui, informação, para que o usuário possa ver o valor total da sua venda. E vou fazer o quê? Eu vou concatenar, tá? Por quê? Porque a gente tem um método que calcula total para a gente, que está dentro de venda. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou usar um comando chamado number format. O que esse number format faz? Ele pega o valor em dólar, né? Valor monetário em dólar, e coloca uma máscara para a gente em reais. Tá, ok? Então, eu vou fazer isso a partir de agora. Vou colocar esse comando. Vou concatenar esse comando. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui, ó, depois do aspas simples, eu vou pôr ponto, ponto, para poder concatenar, em PHP ponto, ponto. E aqui eu vou escrever aqui, ó, number. Olha lá, já apareceu. Format, underline format, tá? E vou colocar aqui 2 parênteses, que abre e fecha parênteses. Aqui dentro eu vou colocar o que eu quero calcular. Só que eu vou chamar o método para calcular e já vou criar uma máscara para ele, para que ele possa aparecer com uma vírgula, as casas decimais corretas, tudo bonitinho, tá? Então, é isso que eu vou fazer aqui agora, tá ok? Então, aqui, ó, desse novo formato, eu vou passar a variável venda, vou chamar venda, que é a nossa classe, tá? Tracinho.
E lá eu tenho um método, tá? Eu tenho um método que a gente vai usar, chamado calcula total, tá? Então eu vou escrever aqui, ó, calcula total, tá? Abre e fecha parênteses também, por se tratar de um método, de uma função, tá? E aí, quando vai acontecer? O que vai acontecer? Na hora que chegar aqui, ele vai chamar a classe venda, vai chamar esse método calcular total, tá? Vai fazer lá para a gente automaticamente o cálculo. Por quê? Porque tem a variável venda aqui, está em memória, lembra? Né? Aqui tudo está em memória ainda, não gravei nada no banco. E aqui na frente eu vou colocar os formatos para ele. O que seria formato? Vou pedir para ele trocar onde for ponto, colocar vírgula. Vou pedir para ele colocar quantas casas decimais eu quero depois da vírgula. Então é isso que eu vou fazer, é um parâmetro que eu vou passar aqui. Então aqui, ó, eu vou dar vírgula, 2, vírgula, já vou explicar o que estou fazendo. Então, ó, perceba que aqui ele explica, ó, float number, né, que isso aqui é o número, decimais, que é uma string aqui que eu vou colocar o ponto, e o outro parâmetro, tá? Então, ele passa 1, 2, 3 parâmetros. 3 parâmetros separados por vírgula, tá bom? Então, aqui, ó, eu passo a função, chamo a função, faço o cálculo, passo o valor numérico, que eu quero duas casas decimais depois da vírgula, e aqui, como vou ter que passar outro parâmetro, entre aspas simples, vírgula, aspas simples. Opa, aspas simples. Tá? Tudo bem? E vou fechar aqui o parênteses desse number format. Então, aqui, ó, ele vai passar um parâmetro até aqui, que é a função, para calcular. Outro parâmetro, que é as casas decimais. Quantas casas decimais eu quero depois da vírgula. Esse parâmetro aqui eu já vou explicar, são outro. E aqui é outro parâmetro. Nesse primeiro parâmetro, eu vou falar para ele assim, ó, eu quero que você troque, onde for ponto, coloca vírgula, tá? Onde for ponto, você vai colocar vírgula. Então, eu vou pôr uma vírgula aqui, ó. E aqui, nesse último parâmetro, vou pôr o ponto. O que ele vai fazer? Na hora que ele encontrar na expressão numérica, né, no valor, onde ele encontrar ponto, ele vai trocar por vírgula. Mas em que hora? Depois das duas casas decimais, depois da vírgula. Só nesse momento ele vai fazer isso para a gente. Ok? Então, isso aqui é uma formatação aí monetária para a gente, tá? Para deixar em português. Então, ele vai concatenar tudo aqui, ó, o valor total, vai aparecer esse cifrão aqui, eu dei um espaço aqui para não ficar grudado, e aqui, ó, logo na frente, vai aparecer o quê? Tudo isso aqui transformado em um número, né, num valor monetário. É isso que ele vai fazer para a gente aqui, tá ok? Tranquilo? Bom, acabou? Não, né? A gente precisa continuar ainda. Aqui não vai ter esse ponto, aqui vai ser só ponto e vírgula, tá? Só ponto e vírgula. Essa linha está encerrada. E aqui abaixo, o que, que eu vou fazer? Eu vou pôr 2 BR só para pular a linha, para não ficar grudado. Então, eu vou colocar aqui, ó, escrever eco novamente, aspas simples, ponto e vírgula, e vou pôr duas tags BR, que é HTML. Vou pular duas linhas, tá? Que dá duas quebras de linha, na verdade. Pronto. Nesse momento, eu já tenho aqui, né, a configuração em PHP para exibir a nossa lista, né? O que seria isso? Quando ele for selecionando lá de novo, quando ele for selecionando os produtos e colocando a quantidade e inserindo no nosso carrinho de compra, ele vai listar para a gente, vai mostrar o que eu estou vendendo, na verdade. Comprar não, o que eu estou vendendo, tá? Para a gente. Então, ele vai mostrar para a gente o que está sendo vendido, o que o funcionário está vendendo para o cliente. Tá ok? Tudo bem? Então, é isso que ele está fazendo aqui. E, por fim, acabou. Não tem mais o que fazer aqui agora. Tá? Tudo bem? Deixa eu dar só uma arrumada aqui. Beleza. Pronto. Agora, a gente pode dar continuidade para salvar. Tá? Vou salvar aqui. Então, agora a gente pode dar continuidade aqui no código para ele poder salvar. Nesse exato momento agora, quando ele clicar no botão finalizar, BTN finalizar, que eu vou escrevendo o código para ele. Tá ok? Então, eu vou instanciar, perdão, a minha classe inserir. Ó, inserir, tá? Bonitinho, vai receber new, né?
o quê? A classe o quê aqui? Vamos ver se vocês lembram. Tá? A classe inserir, certo? Então, aqui, ó, percebo que o I é maiúsculo. Inserir. Por que está fazendo isso? Lá na nossa estrutura do site, eu tenho uma classe chamada inserir, que faz o quê? Tudo que for referente à inserção no banco de dados, no meu site inteiro, né, essa classe faz isso para a gente. Eu deixei dinâmico, tá? Eu deixei dinâmico para a gente, ok? E agora? Agora eu preciso conectar o banco de dados, né, para poder fazer a inserção. Então, eu vou vir aqui, ó, na variável inserir, né, tracinho, e vou chamar o método que a gente já falou sobre ele, que é o quê? O método conecta, tá? Então, vamos lá. Conecta, entre parênteses, ou, aliás, coloco parênteses, é um método. Então, a partir de agora, eu instanciei a classe para poder usar nessa linha de cima, né? Qual classe? Classe inserir, e agora eu estou abrindo o método, né, executando o método conectar, né? E agora eu posso fazer o quê? A transação, iniciar a transação, tá? Então, vamos lá. Aqui eu coloco assim, ó, na linha de baixo. Inserir, tracinho, né? E agora aqui eu vou passar os parâmetros, que é a variável, né, conexão, certo? Variável minúsculo, tá, gente? Conexão e tracinho, o que agora? Começar a transação, início da transação, que eu coloquei begin transaction, tá? Então, eu coloquei begin transaction. Pronto. Nesse exato momento, eu só preparei a minha transação, tá? Está pronto para gravar, né? Para inserir a venda, né? Então, eu só preparei, eu não fiz nada ainda, tá? Eu só preparei. Agora sim, abaixo aqui, eu vou fazer o quê? Salvar a venda. Por que eu tenho que salvar a venda primeiro? Por que eu tenho que salvar a venda primeiro? Porque é o seguinte, deixa eu explicar para vocês aqui. Tá? Vou mostrar para vocês o porquê que eu tenho que salvar, né, a venda primeiro. Senão vai dar problema. Tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Só um momento. Olha só. Na apostila aqui, nossa estrutura de dados, eu vou demonstrar o banco para vocês aqui, mostrar o banco, só para que vocês entendam o porquê eu tenho que fazer isso primeiro. Quando se trata de um carrinho de compra, uma ligação muitos para muitos, mais de uma tabela, perceba que a gente está trabalhando com essa tabela vendas e venda produtos no banco de dados. Eu preciso o quê? Quando finalizar a minha venda, eu preciso primeiro gravar os dados da venda. Primeiro. E o que tem aqui? Ó? Tem gerar um código, chave primária, que é automático pelo banco, gravar a data, gravar a hora e gravar o valor total que a gente acabou de fazer lá, né? Exibindo na lista lá que acabei de fazer com vocês, onde ele vai calcular todos os valores dos meus produtos, item a item, para depois ter o valor total da venda. Aí eu gravo, né, insiro na tabela esses dados aqui da tabela venda. Depois, para me poder gravar os itens da venda, que a gente chama de itens da venda, no caso aqui é venda produtos, percebam aqui ó, que eu preciso da chave primária venda. Não, aquele é a chave estrangeira. Então eu preciso dessa chave. Só que eu não tenho ainda. Como é que eu vou gravar uma coisa que eu não tenho? Tá? Aqui ela é gravada automaticamente. Aqui não. Aqui eu seleciono ela, eu pego ela, né? E para isso eu preciso primeiro gravar a venda para que ele gere, né, uma chave primária, um valor da chave primária. Vamos supor que é a primeira venda. Então a chave primária vai ser 1. O ID venda aqui vai ser 1. Lembra que ele é inteiro aqui, ó. Vai ser 1. Então eu tenho que gravar no banco, né, essas informações e recuperar, né, esse ID venda, essa chave aqui, esse valor dela. Para quê? Para que eu possa depois gravar aqui na tabela venda produto.
né? O que seria aqui? O nome do produto, a quantidade escolhida, né? O valor unitário do produto, aqui é o valor unitário, não é o total. E passar a chave aqui, ó, venda ID, passar essa chave que veio daqui, que é a chave primária da tabela venda. Aqui é a chave estrangeira na tabela venda produtos. Tá? Então, eu preciso dessa chave. Então, qual que é a ideia? Primeiramente, abra a transação, como a gente acabou de fazer, gravo as informações dentro dessa tabela aqui, venda, recupero esse ID aqui, eu só preciso recuperar só o ID. Por quê? Através do ID, eu tenho acesso a todos os outros valores, tá? Então, eu recupero o ID e, ao gravar aqui, parto para essa tabela. Ao gravar aqui, eu passo esse ID aqui para que eu saiba, no futuro, que os produtos, esses produtos aqui gravados, pertencem à venda X. No caso aqui que eu falei, a venda 1. Tá ok? Então, é para isso que eu preciso fazer. Toda vez que for tratar com uma ligação 1 para muitos, né? Uma coisa do gênero igual está aqui, uma venda, você precisa primeiro gravar a venda, recuperar esse ID venda, que é a chave primária, para poder gravar aqui na tabela de venda produtos. Então é isso, essas transações aqui entre o código PHP e o banco de dados que nós vamos fazer agora, tá? Lembro mais uma vez, ainda não criamos as classes vendas e nem a classe venda produto. Nós vamos criar ainda no código PHP, ok? Então, é isso que nós vamos fazer, para que fique claro o que a gente está fazendo. Vamos, então, continuar nosso desenvolvimento. Pronto, voltando aqui, então é isso que eu falei. Nós vamos salvar primeiro a venda, né? Mostrado agora há pouco. Então, para isso, a gente vai escrever o código, tá? Então, eu vou criar uma variável chamada dados venda, né? Vou jogar tudo dentro de uma array, os dados dessa venda, tá? Para depois poder salvar o registro, tá? Tudo bem? Então, aqui eu vou criar uma variável assim, ó. Dados, venda, tá? Dados, venda. Eu vou colocar o V maiúsculo aqui, tá? Que é uma nomenclatura padrão. Dados, venda, vai receber o quê? Um array. O que é um array? Um vetor, né? Por que um vetor? Porque eu vou capturar mais de um valor. Vou capturar os dados total, né? De quem? Da tabela venda, que é a data, a hora e o valor total. É os campos que tem dentro da tabela venda, tá? Então, eu vou passar aqui, ó, entre parênteses, ponto e vírgula, os índices, data, certo? Então, eu vou ter data, hora, só para que a gente entenda, tá? Eu vou ter aqui, depois eu vou arrumar, tá? Não é assim. Horas e o valor, underline, total. Tá? Então, esses três campos aqui, esses três valores que eu preciso armazenar dentro da tabela venda, tá? Tudo bem? Então, para isso, eu vou atribuir os valores a esses índices aqui, essas variáveis, data, hora e valor total, tá? E como é que eu faço isso? Simples, tá? Como ele vai pegar a data e a hora automaticamente do relógio, então aqui, ó, eu vou atribuir a ele, ó, igual, tracinho, vou dar um espaço aqui para que você possa não confundir aí na escrita. Quem vai representar para a gente tudo que está relacionado à classe venda? A variável venda, tracinho, o quê? O campo da tabela data, tá? Então, ó, essa variável venda, ela está aqui, ó, na seção, bonitinho. Ela que vai estar representando a classe venda para a gente, tá? Ela que vai trazer. E o campo aqui, data, é o campo da tabela que a gente vai criar lá depois, que já está aí no banco de dados, mas a gente não fez em PHP, que é o atributo da tabela, data, ok? Bom, esse é o primeiro parâmetro, vírgula. Essa é a primeira posição do vetor, tá? Vírgula. Aqui vai ter outra posição. Então, aqui é a posição 0 do vetor, aqui vai ser a posição 1 e a posição 2 do vetor. Então, eu vou fazer a mesma coisa agora para a hora. Então, ó, vou atribuir igual, maior, a variável venda também, né? Tracinho, opa, sinal de maior, e o campo hora, tá? Vírgula. Então, agora é o campo hora que eu vou atribuir o valor para ele, capturar o valor, tá? Tudo bem?
E a hora? Como é que funciona, então? Como é que eu vou pegar a data e hora automaticamente? Tá? Existe um comando, a gente já usou aqui, chamado de date. Tá? Date. Então, vamos lá. Aqui na frente, ó, quer ver, ó, da hora, você vai colocar o comando date. Como seria feito isso? Antes de você fechar, tá? Então, ó, vou imaginar que você tem a hora e ele vai atribuir o valor hora para você aqui, certo? Na venda. Só que a venda hora, eu não tenho, eu trato tudo como data, certo? Trato tudo como data. Então, antes de fazer isso aqui, ó, de atribuir dessa forma que eu expliquei, eu fiz para explicar para vocês o que está sendo feito, eu vou fazer o quê? Eu vou chamar um comando date. O comando date, ele possui dentro dele a data e a hora, tá? A data e a hora. Então, aqui, ó, eu vou tirar isso daqui de propósito, fiz de propósito para que você entenda. Vou escrever date, entre parênteses, e aqui dentro, eu vou pôr entre aspas duplas, eu vou pôr o formato que eu quero gravar, tá? O formato que eu quero gravar, certo? Nesse caso aqui é hora, minuto e segundo, que é assim a nomenclatura máscara, ó. Hora maiúsculo, 2 pontos, que é um H maiúsculo, e 2 pontos, S, tá? Então, dessa forma aqui, ele vai capturar a data e a hora, ok? Para nossa venda, automaticamente. Ou seja, o que é automaticamente? O que tiver marcando no relógio do Windows, lá do seu sistema operacional, do seu computador, do seu celular. Vai pegar a data da hora mesmo no local. Beleza? E agora? Agora sim, eu preciso fazer o quê? O valor total. Capturar o valor total da nossa venda. Tá? E para isso eu tenho um método que chama calcula total, que eu já falei para vocês, que foi chamado lá embaixo, né? Então aqui eu vou fazer o mesmo procedimento, ó, no final aqui, ó, igual, maior, a variável venda, tracinho, e vou chamar, né, o método calcula total, por entre parênteses, certo? Então esse método ele vai fazer, né, o cálculo total da venda para a gente. Ok? E depois? E depois é só fazer inserir, né? Chamar a classe inserir para poder fazer isso para a gente. Então, ó, eu acabei de instanciar a classe inserir, certo? Essa classe está aqui, ó. Instanciei ela, que ela está representando o quê? A classe inserir. E vou chamar o método dela lá. Que método que é? Né? O método chamado o quê? Salvar registro, tá? Salvar registro. Esse método aqui que nós vamos trabalhar. Salvar registro. Dentro dele eu preciso passar dois valores, dois índices, né? O primeiro é a variável, o índice de vendas, e depois, que é a classe, né? E depois, os dados da venda, tá? Então, vamos lá. Passa aqui o índice de vendas, e aqui eu passo a variável que tem todos esses dados venda, tá? Então, eu estou passando por esse método aqui, salvar registro, que está dentro de inserir, da classe inserir. Certo? Tudo bem? Então, nesse momento aí, eu fiz a gravação, né? Fiz a gravação da venda, tá? Então, só essas linhas de código aqui já grava a venda para a gente lá. Lembrando aquela tabelinha venda, tá? E agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso recuperar o ID. Então, se ele gravou na tabela, eu preciso recuperar agora o valor. Lembra que eu falei? Preciso gravar a primeira venda, capturar, que é a chave primária, e capturar, tá, o ID, tá? Para me poder salvar depois o que? Na tabela produto, venda. Ou venda, produto. Entendeu? Então, eu gravei, já fui lá no banco, gravei, para esse método salvar registro, tá? E agora eu vou criar uma variável aqui para capturar essa chave primária que gerou, que o banco automaticamente gerou para a gente, tá? Então, eu venho aqui, ó, vou criar uma variável chamada venda ID, certo? Vou criar essa variável porque é ela que vai me retornar o ID que foi gravado. Vai receber aqui a variável inserir, que está representando a classe inserir, tá?
Vou ter um método aqui que eu vou passar agora para buscar para mim, né? Qual é a variável que eu quero. Só que antes eu preciso criar a conexão. Perdão. Conexão, tracinho. Agora sim eu chamo o método. Então, eu chamei a classe inserir, abri a conexão e agora eu vou chamar um método. Que é o quê? Eu coloquei em inglês. O método é last insere ID. Que o quê? Pega o último ID gravado. Tá? Então, tem um método lá chamado last inserir ID. Esse cara aqui, ele retorna o último, a chave primária que foi gravada, o último código da venda lá que foi gravado. Tá? Então, você gravou, é tudo bem rápido, simultâneo. Você gravou, certo? E aí? Ele trouxe para mim, eu gravei aqui em cima, eu trouxe para mim esse ID. Então, o venda ID está com o valor, eu já capturei o valor da venda. Agora, eu posso partir para salvar o produto, tá? Posso partir para a venda e salvar o produto aqui, tá? Lembrando que o produto ele pode ter um ou mais, né? Então, se ele tem um ou mais, eu preciso colocar ele dentro de um laço de repetição, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um for each, um laço de repetição, para ele percorrer toda aquela lista dos produtos que eu escolhi. Ah, se tem só um produto. Beleza, então isso faz de uma vez o laço. Eu tenho, escolhi, tem um carrinho de compra, você vai no mercado, está passando os produtos no caixa, vai colocando produto por produto lá. Então, se o carrinho está cheio, tem vários produtos. Então, enquanto não terminar, né, enquanto não terminar a passagem, né, a lista de produtos, ele não termina a venda, certo? Então, eu vou escrever aqui for each. Vou usar o for each. Tá? For each. Bom, então, eu vou fazer um laço de repetição aqui para ele poder percorrer a lista de produtos para poder gravar no banco de dados. Tá? Lembrando que está dentro de um array, né? Eu vou jogar dentro do array. Tá ok? Tudo bem? Então, eu vou escrever assim, ó, a variável vendas. Sempre a variável vendas, porque ela que representa os dados da venda. Tracinho. E vou chamar esse array produtos, tá? Onde eu vou capturar os valores. O quê? O valor do quê? Né? Da venda, tá? Para poder inserir na onde? Venda produto. Primeira coisa que eu vou fazer, tá? Vou capturar os registros, tá? Então, por parâmetro aqui nessa venda produto, eu vou passar a variável que eu acabei de criar, venda ID, tá? Para venda ID. Então, eu vou colocar aqui a variável venda ID, tá? E vou criar uma variável de índice aqui, chamada de item, tá? Por quê? Para ele poder percorrer. Então, todo produto que eu percorrer na minha lista, ele vai ter junto com ele o ID da venda. Ele precisa, para gravar na tabela venda produto, tá? Produtos. Ele precisa desse cara, ok? E aí, agora? Tá? Como é que eu faço? Eu vou chamar o método. Quem faz a parte de inserir? Qualquer coisa que for inserir no meu site. A classe inserir, que está representada pela variável inserir, né? E vou chamar o método salvar registro. Esse método salvar registro é próprio para isso, que está lá dentro da classe inserir aqui em cima, ó. Eu instanciei, tá? Então, preciso passar dois parâmetros para esse método salvar registro, tá? Preciso passar a tabela que eu quero inserir e o valor que eu quero inserir. Então, aqui, ó, entre aspas simples, vírgula, vou passar outro parâmetro, são dois parâmetros. Que tabela que eu quero gravar? Eu quero gravar na tabela venda produtos. E o que eu vou gravar? Essa variável itens aqui, porque é ela que contém todos os dados da lista, tá? Então, ele vai andando, vai fazendo esse laço de repetição, vai capturando os valores para a gente, tá? E agora? Fez, capturou bonitinho para a gente, e agora eu faço o quê? Rodei aqui, ó, capturei todos os produtos do produto da lista, né? E eu preciso gravar, inserir esse cara agora, tá? Ele foi gravando, 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 gravando. E aqui, ó, no final, eu vou dar um commit, que eu já falei sobre isso. O commit é a transação do banco de dados. É quando deu tudo certo e você commita, commitar a gente fala, tá? Que é gravar realmente no banco de dados. Então, aqui abaixo, fora do for, eu vou chamar a variável inserir,
certo? E vou passar o que para ele? Né? Vou chamar quem da classe seria? O conexão, tá? Vou chamar o método conexão. Conexão, tracinho, e o método chamado commit, que eu acabei de falar, ó. Commit. Não tem vírgula. Nesse exato momento, ele está gravando, commitando, a gente fala, né, na língua dos programadores, né, commitando os dados que foi capturado aqui nesse for each, aqui acima. Ok? Depois de eu gravar, não é legal você deixar aberta a transação, né? Então, você faz o quê? Você chama a classe inserir e desconecta. Chama o método desconectar. Então, aqui eu abri a conexão, gravei, e aqui eu fechei a conexão. Desconectei com o banco de dados. Até nesse momento aqui. Tá? Tudo bem? Pronto. Nesse exato momento, tá? O que acontece? Eu gravei a venda, aqui. Eu capturei o ID, o chave primário da venda, depois de gravar lá no banco, e salvei na tabela vendas produtos os itens dessa venda. Fiz um commit para gravar, desconectei, e agora? Agora eu preciso dar baixa no estoque. Né? Eu preciso dar baixa, por quê? Vamos supor que eu tenho 10 sabonetes lá. Se eu vendi 8, né, nessa venda aqui, ficou só 2 no estoque. Eu tenho que atualizar o estoque. E o estoque eu atualizo em qual tabela? Na tabela de produtos, né? Certo? Então, eu vou precisar, né, dar baixa lá na tabela de produtos. Tá? Então, eu preciso tirar do estoque esse produto que foi vendido. E a gente tem uma classe também própria para quê? Para edição. Por que edição? Porque eu já tenho os dados gravados na tabela de produtos. Apenas vou fazer o quê? Eu vou lá, abrir a tabela de produtos e editar. Se eu tinha 10 sabonetes, agora eu vou ter 8, ou vou ter 2 sabonetes. Né? Por quê? Eu tinha 10, vendi 8, ficou 2. Então, eu vou fazer esse procedimento aqui. Tá bom? Tudo bem? Então, essa parte aqui de retirar da quantidade de compra de estoque, para não confundir vocês, eu vou deixar para a próxima aula, tá? Então, já está funcionando aqui, a princípio, a gravação da venda, a recuperação do ID da venda e salvando os produtos, tá? Agora só falta da baixa, a gente fala da baixa, né, no estoque. Vamos imaginar que tem um supermercado lá, seu projeto. Seu site é do supermercado. Entrou lá, comprou lá, vamos lá. Sei lá, vamos dar um exemplo aqui. Comprei uma carreta de feijão, tá? E essa carreta contém o quê? Tem que dar entrada no estoque. Então, a carreta contém 1000 pacotinhos de 1 quilo de feijão, tá? Então, eu dou entrada no estoque. E depois, quando eu fazia a venda lá no caixa desse feijão, eu tenho que dar baixa desse estoque. Vamos imaginar que no mês comprei 1000 quilos de feijão para 30 dias, passar o mês aqui, nosso mês de agosto. Aí até hoje dia 26 de agosto, eu já vendi 500. Então, cada vez que eu vou passando no caixa, ele vai tirando. Então, o estoque atual tem 500 unidades, 500 quilos de feijão. Então, essa parte aqui que a gente vai controlar na próxima aula, tá? A retirada, a quantidade de comprada do estoque, tá? Então, cada produto, item a item, eu vou lá no banco, produto por produto. Ó, vendi sabonete, dou baixo no produto sabonete. Vendi feijão, dou baixo no produto feijão. Vendi arroz e assim por diante. Ah, mas meu site é de roupa. Tudo bem, não interessa o produto. Tá? Eu preciso ter os dados do produto que foi escolhido na venda para poder dar baixa. Através do quê? Da quantidade escolhida pelo usuário. Lembra, quando eu estou fazendo lá, eu seleciono o produto que eu quero pôr no carrinho de compra, de venda, né? E coloco a quantidade que eu quero, tá? Tem várias formas aqui. Por exemplo, se eu tenho 100 quilos de feijão no estoque e eu quiser comprar 101, eu não posso vender, porque eu não tenho essa quantidade em estoque. Então, por isso que é de extrema importância sempre estar atualizando o sistema. O estoque tem que, fisicamente, dos produtos tem que bater com o programa aqui, a quantidade lógica no programa, tá? Para que não ocorra erro, né?
no final do mês aí, o sistema possa estar fazendo cálculos errados. Vamos supor, vendendo uma coisa que tem no sistema, mas lá no estoque não tem. Então, a gente vai trabalhar aqui na próxima aula sobre a retirada da quantidade de estoque, ok? Tudo bem? Então, fique para a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado, tá? E até mais, boa semana, tchau, tchau, gente. Até a próxima aula.